Fala aí pessoal, Rodrigo trazendo pra vocês mais um review de Obi-Wan Kenobi aqui pro canal, né? Dessa vez do quinto episódio, Part 5, então parte 5, né? Então vambora! O episódio já começa constante com um flashback diante das Guerras Clônicas. Infelizmente não é um flashback das Guerras Clônicas, né? Mas enfim, e a gente vê o jovem Obi-Wan Kenobi e o Anakin Skywalker. Meu Deus, mano, o Hayden Christensen de volta fazendo Anakin. Tipo, tá, nas cenas do Vader, né, na maioria delas, é o próprio Hayden mesmo. Em outras de corpo inteiro, talvez seja os dublês. Mas o Hayden, ele tá fazendo Vader mesmo. Mas, pô, ver o Hayden depois de tantos anos de volta como Anakin, velho. E, tipo, pelo visual, né, do Obi-Wan e do Anakin, a gente vê que é mais ou menos na época de Ataque dos Clones, esse treino deles, né? Enfim. E aí, né, o episódio fica indo e voltando nesse flashback, que eles estão treinando uma luta lá, os dois. E aí a gente tem a Reva, né, ela tá a bordo do cruzador do Vader. Ela fala que o rastreador funcionou e tal, que eles estão indo que eles pararam em Jabim e eles estão indo pra lá, né? E aí o Vader pede pra ela se ajoelhar e faz dela grande inquisidora. Parabéns, né? Mas enfim, lá em Jabim, o Obi-Wan, a Tala, o Roken e a Sully, eles chegam e tal. E o Obi-Wan acaba encontrando o Raja. E ele, Raja, o que é que você tá fazendo aqui e tal? E aí, né? Ele, depois daquela luta lá que eu tive com a Inquisidora, eu virei procurado do Império, então eu vim pra cá. E aí, né? Tipo, o pessoal fala que conseguiram resgatar a Leia, mas o Wade acabou falecendo e tal, enfim. E aí o Roken diz que eles têm pouco tempo, eles só peguem as coisas que sejam necessárias pra eles evacuarem Jabim, né? Tipo, porque o pessoal, o Império deve estar na cola deles, então eles têm que vazar. E o Ben, ele fala que vai ajudar e tal. Enquanto isso, o Vader no hiperespaço, né, ele pede pra selarem a estação. E tipo, a Revo mas não é melhor fazer um cerco? Aí o Vader, não. Eu não tô preocupado com eles. O Obi-Wan, que eu me preocupo. E aí o Ben, ele tá lá, né, olhando, ele encontra uma caixa com sabre de luz e ele olha na parede lá, né, escrita: a luz diminuirá. No caso, a luz pode ser diminuída, mas ela não será esquecida. Um negócio assim, bem bacana. Uma frase motivacional. E aí a Lola, né, que tá lá, foi modificada para aparecer, para virar um rastreador, né? Ela se infiltra nos dutos e começa a fazer uma sabotagem nos fios. Pra meio que fechar o hangar e tal. E aí o Ben, ele fala que pro pessoal se acalmar, porque o Vader, ele não tem paciência, ele não vai fazer um cerco coordenado e tal, não, ele vai tentar atacar direto. Aí eles têm que fechar todas as saídas, exceto uma para eles conseguirem escapar. Enquanto isso a gente volta para os flashbacks. E aí, né, o Anakin e o Obi-Wan estão lutando lá e tal, o Obi-Wan fala pro Anakin que, tipo, pra ele se lembrar que o dever do Jedi é proteger a vida dos outros, né, e não matá-los. E aí o Anakin fala que misericórdia não derrota o inimigo. E aí, né, corta pro Vader no futuro, né, e aí a gente vê ele ordenando o ataque. E aí a Reva chega, né, com um monte de Stormtroopers lá na base. E aí o Ben, ele fala que eles têm que defender a posição deles, tal. Eles fecham lá a porta. Só que aí o Império tá com uma arma pesada e tal. E eles não estão conseguindo abrir lá o outro hangar, porque, né, a Lola usou o controle, mas ninguém percebe isso. E aí o Roken, ele é grande demais para entrar nos dutos e ver. E aí a Leia se oferece, o Roken diz que não. E aí o Ben, ele fala, ó, se ela tá dizendo que precisa de uma escada, dê uma escada pra ela. Eu confio nela e você confia em mim, então vai. E aí a Leia entra nos dutos, né, procurando um fio vermelho pra ir redirecionando lá para o pessoal conseguir. Enquanto isso, o Ben, ele se afasta para um canto, né, e pega aquele velho comunicador dele e ele recebeu uma mensagem do Bail Organa falando que perguntando como eles estão e se ele não tiver notícias nem do Obi-Wan nem da Leia,
bem rápido, ele mesmo vai ele vai assumir, né, que o pior aconteceu e ele vai pra Tatooine pra ajudar o Owen a proteger o Luke. Porque se o Vader descobrir das crianças, já era. E aí, enfim, né? O Ben tá mal preocupado, a Tala chega lá e aí ela conta a história dela, né? Do passado dela, quando ela se alistou e tal. Que ela tava lá em um planeta. E eles encontraram algumas famílias, né? Que eram sensitivas à força. E aí, né? Ela não sabia o que os inquisidores iam fazer. Eles avisaram, né? Os inquisidores. E aí, os inquisidores mataram a família inteira. As famílias inteiras na frente dela. E aí a Tala, ela se sentiu muito culpada depois disso tudo e tal. E aí ela percebeu, né, o que o Império realmente era. E aí ela, subsequentemente, né, alguns anos depois, se juntou ao caminho para ajudar sensitivos à força e Jedi a escaparem do Império e terem novas identidades. E aí, né, o Obi-Wan, ele pede pro pessoal parar, né. Ele chega perto da porta que a Reva tá, começa a conversar com ela, né, faz umas perguntas e aí ele descobre, com a ajuda da própria Reva, né, o passado dela. Ela era mesmo uma das Younglings que a gente viu lá no começo do primeiro episódio. Ela estava no templo. E por isso que ela viu, né, o Anakin destruindo tudo lá, matando durante a Ordem 66. E aí o Obi-Wan, então por isso, porque você era muito nova pra já ter conhecido o Anakin, a não ser que você fosse um Youngling. Aí ela confirma e tal, e aí ela fala que ela só conseguiu escapar porque ela se fingiu de morta junto dos outros cadáveres. Pois é. E aí ela se pergunta onde é que o Obi-Wan tava e tal, pra não salvá-los, essas coisas. Onde que o Obi-Wan tava esse tempo todo. E aí, tipo, o Ben, ele não pode falar, né, por causa do Luke da Leia. Mas, enfim. A Reva, ela consegue meio que cortar a porta lá com o sabre de luz dela. O Ben, ele empurra ela com a força, mas aí começa o ataque e o pessoal vai recuando, né, na batalha de Jabin. O Raja, ele tá lá, né, vigiando a Leia. Aí ele tenta apressar ela e tal. A Tala pede pra bloquearem um túnel, algumas pessoas são atingidas, o Ben tá ajudando e tal, começam a disparar e tal. O Ben, ele fica lá rebatendo com o sabre de luz dele os tiros dos Stormtroopers. E aí, né, a Tala, ela acaba só recebendo um tiro também. O Ben até grita o nome dela, tenta ir resgatá-la, o Ned B vai e fica como um escudo na frente da Tala e tal, bloqueando os tiros. E aí ela percebe, né, que tipo, não vai ter como ela escapar e tal. E aí ela decide fazer um sacrifício, né, pra o pessoal lá do caminho escapar. E aí ela olha pro Ben, fala que a força seja com você e ativa uma bomba, fazendo, né, com que a Reva e os outros Stormtroopers recuem pra não serem atingidos pelo impacto. E aí tanto o Ned B quanto a Tala morrem. Descansa em paz. E aí, né, o Vader, ele tá lá na nave, né, ele é... O Kenobi não tem escapatória. Mandem a Inquisidora recuar. E aí, beleza, né? Volta pro flashback, o Anakin tá lá lutando contra o Obi-Wan, né? E aí o Anakin consegue desarmar o Obi-Wan e diz: acabou, mestre. Aceite a derrota. Ele até sorri, né? E aí, bom, o Ben, ele ainda tá chocado e tal, pela morte da Tala e tal. E aí ele decide tomar uma atitude. Ele explica, né, que talvez eles não tenham muita chance, mas ele vai tentar ganhar o máximo de tempo possível. E ele deixa o sabre de luz, deixa o blaster, deixa o comunicador lá com o Raja e diz: cuida da Leia, por favor. E aí o Roken diz: é loucura, você tá indo sem arma e tal. Ele: existem outras formas de lutar. E aí o Obi-Wan, ele se rende, né, lá. Dois Stormtroopers levam ele até a Reva. E ele conversa baixinho com ela e tal, dizendo que eles podem acabar com isso, porque ele sabe que a Reva não tá levando o Vader até o Obi-Wan. Ela tá levando... O Obi-Wan tá levando o Vader até ela. Porque a Reva nunca foi obcecada pelo Obi-Wan, e sim pelo Vader. Ela queria meio que se vingar e tal, se provar. E aí... enquanto isso, a gente tem outro flashback, né? Novamente da mesma luta.
E aí o Obi-Wan ele consegue usar um truque lá e ele desarma o Anakin e ele fala: olha, Anakin, você é um guerreiro excepcional, mas sua vontade de vencer, ela te cega. E aí, né, a Raven manda os dois Stormtroopers levarem o Ben de volta pra o túnel, né, enquanto ela chama o Vader. O Vader vai até lá, né, já bem ele pousa. Ele pergunta pra Raven onde o Obi-Wan tá, ela diz que ele tá lá dentro. O Ben ele consegue desmaiar, né, matar os dois Stormtroopers. A Leia tá lá nos dutos e aí ela vê a Lola, né, e ela tá com um parafuso de restrição. Por isso que ela tá, né, fazendo essa sabotagem. Ela tira o parafuso da Lola, a Lola volta ao normal, as duas conseguem consertar o negócio do duto, libera na plataforma, né. E aí, eles dizem que a Leia conseguiu, o Ben vai, abraça a Leia e tal, e aí o pessoal começa a correr pra evacuar, né? E aí o Raj acaba derrubando o comunicador no chão, na terra. E ele meio que dá uma pifadinha, né? Meio que quebra. E aí, né? O Vader, ele chega no hangar, vê uma nave voando, né? Ele segura a nave com a força, puxa ela pro chão, abre ela todinha no meio com a força. Só que aí era uma distração do Obi-Wan. Porque quando ele tinha conversado com a Raven, ele disse: não, tudo bem, você vai ter sua chance e tal de atacá-la lá. E como tem certeza disso, ele... porque ele só vai me enxergar, ele vai estar cego de fúria e ódio. E aí, né, tipo, eles se aproveitaram que o Vader realmente estava cego. E aí a nave... tinha uma outra nave ali do lado, né? O Vader destruiu uma, mas a outra conseguiu escapar. E aí... a Raven, ela chega de fininho, né? Ah, ou melhor, ainda não. E aí a gente volta pro flashback da luta e aí o Obi-Wan fala, né, pro Anakin que sua vontade de se provar é a sua ruína. O Vader lembra disso. E aí basicamente o Obi-Wan é um prelúdio para aquele discurso que o Vader fala lá no Uma Nova Esperança, quando nos vimos pela última vez, a última vez que o deixei, eu era só um aprendiz, agora eu sou o mestre. Aí, seus haters, eles não bagunçaram canon. E esse diálogo do Obi-Wan com o Anakin no flashback prova isso. Que mesmo que o Anakin continue lá, né, com essa vontade de se provar, mesmo que ele se torne um mestre Jedi ou um mestre Sith, se ele continuar com essa vontade de se provar, o que é a ruína dele, ele vai ser só um mero aprendiz. Mas aí, né, o Vader, lá de Uma Nova Esperança, ele já é um mestre mesmo, ele não é mais um aprendiz. E a gente vai saber, né, o que vai acontecer pra o Vader ter dito essa frase lá em Obi-Wan, quando provavelmente vai ter um duelo deles no último episódio, onde o Obi-Wan vai vencer, né, mas enfim. E aí o Obi-Wan e o Anakin no flashback saem dali, né, de onde eles estão treinando. A Rey chega de fininho, ela tenta atacar o Vader segura com a força, né, só olha assim pra ela. E aí começa uma luta da Rey com o Vader. Ele nem puxa o próprio sabre. Ele tá lutando só usando a força, meu irmão. Aí ela ativa o modo giratório do sabre duplo dela, tenta atacar o Vader para. Ele desacelera o sabre com a força, puxa pra ele e, usando a força, ele quebra o sabre no meio. Ele ativa uma lâmina, ele joga a outra pra Reva. A Reva pega. E aí começa um duelo os dois. E, mano, o Vader tá brincando com a Reva praticamente. Ele vai, consegue puxar, né? Ele fica com os dois sabres assim. E ele desliga. Ele desliga, né? E a Reva tá tendo flashbacks da Ordem 66 do Anakin no Templo Jedi. E ele vai e esfaqueia, né? Ele perfura o bucho dela, né? O estômago dela com um sabre. Apunhala ela com um sabre, no caso, né? Da mesma forma que ela fez com o Grande Inquisidor. Só que, tipo, os Palmos, eles têm dois estômagos. Ela só acertou em um. Mas, enfim, o Vader vai lá, né? Ele esfaqueia ela com um sabre. E aí, bom... a Reva cai no chão. Ele desliga os dois sabres, né? E aí, tipo, ele fica lá se gabando e tal. Dizendo que ele sabia o tempo todo que ela era aquela Padawan lá. No caso, aquela Youngling que sobreviveu. Ele sempre soube o plano dela de tentar manipulá-lo. E por isso que ele fingiu cair nesse esquema dela. Ele até fez ela de Grande Inquisidora, mas só pra zoar com a cara dela. Porque quem aparece do lado do Vader nesse momento? O Grande Inquisidor. Eu falei que ele não tinha morrido. Gente, eles não estão estragando o canon. O Rebels continua canon. O Grande Inquisidor voltou
E aí ele até fala, a vingança, né, é um ótimo motivador pra sobreviver, um negócio assim, né. E aí ele ainda zoa da cara dela, dizendo, grande inquisidora. Ele vai, puxa, né, com a força, o brochezinho, né, de grande inquisidor, coloca nele mesmo. E o Vader se vira pra ir embora e o grande inquisidor fala, a gente vai te deixar onde você pertence, onde você foi encontrada, na sarjeta. Ou seja, eles não finalizaram a Reva ali, mas deixaram ela pra morrer mesmo, pra dizer o quão insignificante ela é pra eles. E eles foram embora dali, né? E aí a Reva, ela tá meio assim, né, com dor, praticamente morrendo, só que ela vê uma faísquinha perto dela, ela vai rastejando e encontra o comunicador que o Raja derrubou. E tipo, tá meio quebrado e tal, e aí ela pega fragmentos da mensagem dizendo, se o Vader descobrir das crianças proteger, eu vou pra Tatooine, Owen, o garoto. E aí ela começa a meio pensar. Nesse momento na nave, o Ben ele recebe as notícias do Roken, né, que a nave tá com o hyperdrive meio falhando, eles estão sendo seguidos. E aí, né, a Leia e o Roken perguntam se ele tá bem, se aconteceu alguma coisa. Ele, não tem nada de errado não. E aí, mano, a câmera corta pra Tatooine, pra fazenda dos Lars. E o episódio acaba mostrando uma cena do Luke Skywalker dormindo em sua cama. E assim acaba o episódio. Nossa, gente, foi o melhor episódio até agora. Um monte de gente ficou desapontada com o quarto episódio, mas esse aqui explicou, amarrou muitos pontos, explicou pra gente a história da Reva. Deu um contexto lá, né, pro Obi-Wan e pro Vader. Pro Ben e pro Vader lá em Uma Nova Esperança, enfim. Agora resta saber, né, a Leia tem que voltar pra Alderaan e o Ben tem que voltar correndo pra Tatooine pra proteger o Luke. Fora que a gente ainda precisa ver o embate entre o Ben e o Vader. O último embate antes de Uma Nova Esperança. Mas é isso. O vídeo fica por aqui. Essa foi a review do episódio, né? Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscrevam, ativa o sininho. Confira minhas redes sociais, o link tá aqui embaixo. Como eu disse, gente, a gente tá vendo um Obi-Wan Kenobi mais próximo do Alec Guinness, ao invés do que a gente já conhecia. E isso é bacana, porque dá mais sentido pra luta do Obi-Wan com o Maul lá em Rebels. A luta do Ben Kenobi contra o Darth Maul. Tipo, ele já superou tanta coisa que, tipo, não vai ser o Maul que vai impedi-lo de proteger o Luke. Mas é isso. Fiquem com Deus no coração. Jesus te ama. Um forte abraço. Até a próxima. E que a força esteja com vocês. Até a próxima. Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh.